A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém? Amém. O café daqui a pouco, viu? Não se preocupe não, daqui a pouco é o café. Meus irmãos, que maravilha estarmos aqui nessa manhã reunidos para louvar, para adorar ao nosso Deus, para celebrar o fato mais importante da nossa história, o fato mais importante da história da humanidade, que é a ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Às vezes a gente dá muita atenção ao Natal, né, ao nascimento de Cristo, que também é um fato extremamente importante. Porém, eu sempre digo, o mais importante é a ressurreição, porque nela se concretiza, se completa todo o plano de Deus para nos salvar. Jesus morreu ali na cruz pelos nossos pecados, foi sepultado, mas ao terceiro dia, nas primeiras horas da manhã, ainda cedo, pela madrugada, a pedra do sepulcro, ela foi rolada, né? Os discípulos, as mulheres foram lá e ele não estava mais lá. E aí os anjos disseram, né? Por que vocês estão buscando entre os mortos aquele que está vivo? Ele havia dito, e assim ele cumpriu, assim Deus cumpriu a sua palavra e ele ressuscitou, ele está vivo e por isso nós nos alegramos nessa manhã. E eu quero convidar você a abrir sua Bíblia em João capítulo 20, esse é um dos relatos da ressurreição, João capítulo 20. A minha versão aqui, a minha tradução é a NVI, João capítulo 20. Nós vamos ler o versículo 1 e 2 e depois do 10 ao 18. João, Evangelho de João, capítulo 20, 1 e 2, depois do 10 ao 18. Nos diz assim a palavra de Deus: No primeiro dia da semana, bem cedo, estava ainda escuro. Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então correu ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo, aquele a quem Jesus amava, e disse: Tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram. Versículo 10. Os discípulos voltaram para casa. Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro chorando. Enquanto chorava, curvou-se para olhar dentro do sepulcro e viu dois anjos vestidos de branco sentados onde estivera o corpo de Jesus, uma à cabeceira e outro aos pés. Eles lhe perguntaram: Mulher, por que você está chorando? Levaram embora o meu Senhor, respondeu ela, e não sei onde o puseram. Nisso ela voltou e viu Jesus ali em pé, mas não o reconheceu. Disse ele: Mulher, por que está chorando? Quem você está procurando? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse: Se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou e eu o levarei. Jesus lhe disse: Maria. Então, voltando-se para ele, Maria exclamou em aramaico: Rabone, que significa mestre. Jesus disse: Não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Vá, porém, a meus irmãos e diga-lhes: Estou voltando para meu Pai e Pai de vocês, para meu Deus e Deus de vocês. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: Eu vi o Senhor, e contou o que ele lhe dissera. Meus irmãos, esse é um dos relatos sobre a ressurreição, sobre esse momento tão importante para a nossa fé, né, para a fé cristã, para a fé daqueles que seguem a Cristo. Agostinho de Hipona, também conhecido como Santo Agostinho, considerado um dos pais da igreja do primeiro século, ou dos primeiros séculos, na verdade, ele comenta que Maria Madalena, ao ir ao túmulo, né, ao sepulcro, ainda de madrugada, isso significa uma busca ansiosa e amorosa pela presença do Senhor. E ele destaca a importância da perseverança na fé, mesmo quando a situação parece sombria, parece incerta. A ressurreição, meus irmãos, nós sabemos, claro, é retornar à vida após a morte, é ressurgir. E de acordo aqui com o Evangelho de João,
nós acabamos de ler, Maria Madalena é a primeira pessoa a reencontrar-se com Jesus, agora vivo, agora ressuscitado. Ressurreição é um reencontro com a vida, é um reencontro com o Senhor de nossas vidas. Mas ressurreição também é um reencontro comigo mesmo, é um reencontro que nós temos com quem nós somos, conosco mesmo, e é sobre isso que eu quero meditar nessa manhã de ressurreição, nessa manhã onde nós celebramos a ressurreição de Jesus Cristo, um reencontro comigo mesmo. O encontro com o Cristo ressurreto nos ensina duas coisas que Ele, o nosso Senhor, que está vivo para todo sempre, Ele espera que essas coisas estejam vivas também em nossas vidas. E eu quero falar sobre essas duas coisas nessa manhã: prioridade e propósito. São duas coisas que Jesus Cristo, nosso Senhor, espera que estejam vivas em nossas vidas: prioridade e propósito. Veja, primeiro falando sobre prioridade, me parece que João, ao escrever o Evangelho, ele escreve, além do Evangelho, ele escreveu 3 cartas, né? 1ª, 2ª e 3ª João, e também escreveu o livro de Apocalipse. Então, João, ele foi um dos homens que foi inspirado por Deus a escrever, a registrar a palavra de Deus, que é testemunho para nós hoje. Mas me parece que ao ser inspirado por Deus, João, ele foi inspirado a falar um pouco também sobre prioridade. Veja, como é que ele começa o Evangelho? Capítulo 1, versículo 1 de João, ele começa dizendo: no princípio era o verbo é Jesus, a palavra. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Ele começa o seu evangelho falando sobre princípios, sobre primeiras coisas, sobre prioridade. E aí, aqui no capítulo 20 que nós lemos, ele destaca, começa o capítulo 20, né, dizendo aí o versículo 1, no primeiro dia da semana, bem cedo, estava ainda escuro, né, ainda era madrugada, podemos dizer nas primeiras horas do dia, porque para os judeus era, na verdade, assim como para nós também, as primeiras horas do dia. Então, ele mais uma vez destaca a questão da prioridade, primeiro dia da semana, e ele faz questão de registrar que era ainda muito cedo. Quer ver outro exemplo? João faz questão de registrar que Maria Madalena, a primeira pessoa que saiu para ir ao sepulcro, foi também a primeira pessoa que viu Jesus ressuscitado. E João também fez questão de destacar por 2 vezes, e é interessante esse detalhe, nós não lemos, né, mas eu vou ler aqui para vocês agora. Ele fez questão de destacar que ele chegou primeiro do que Pedro no sepulcro. Maria vai chamar eles, né, vai chamar Pedro, e depois o discípulo a quem Jesus amava é o próprio João, e aí ele é conhecido, né, como discípulo, o apóstolo do amor. E aí veja no versículo 3, lá João capítulo 20, o versículo 3 vai dizer, né, Pedro e o outro discípulo saíram e foram para o sepulcro. Os 2 corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido, ele, João, foi mais rápido que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. No versículo 8 vai dizer: depois o outro discípulo que chegou primeiro ao sepulcro também entrou, ele viu e creu. Ele fez questão de dizer que chegou primeiro do que Pedro, mas é claro, irmãos, ele também reconhece que Pedro entrou primeiro no sepulcro. Olha o versículo 5 aí. Ele diz: ele se curvou e olhou para dentro, viu as faixas de linho ali, mas não entrou. Isso é João. No 6, a seguir, Simão Pedro, que vinha atrás dele, chegou, entrou no sepulcro e viu as faixas de linho. Então, ele também destaca que Pedro entra primeiro do que ele no sepulcro. Mas vamos pensar em prioridade para Maria Madalena. Prioridade para ela era buscar a presença de Jesus. Essa era a sua prioridade, por isso, nas primeiras horas do dia, ela sai e vai ao sepulcro. E para nós, o que é prioridade?
buscar a presença de Jesus, estar na presença dele é realmente a coisa mais importante em nossa vida. É realmente uma questão de prioridade para nós. Na primeira carta de Jesus para as 7 igrejas da Ásia, lá no livro de Apocalipse, que, como eu disse, foi revelado a João, é João também quem escreve. E aí, logo no começo do livro de Apocalipse, Jesus aparece, ele se identifica e ele diz: eu sou o primeiro e o último, o alfa e o ômega, eu sou aquele que vive, aquele que estava morto, mas que reviveu. E aí ele manda que João escreva 7 cartas às 7 igrejas da Ásia. E na primeira carta, que é a carta à igreja em Éfeso, no livro de Apocalipse capítulo 2, Jesus faz elogios àquela igreja, mas ele faz uma repreensão. E eu estou falando de prioridade. E a primeira repreensão que Jesus faz para a primeira das 7 igrejas é exatamente uma questão de prioridade. Veja aí Apocalipse capítulo 2, o versículo 4 e o versículo 5. Veja o que Jesus diz à igreja de Éfeso, a primeira igreja a qual ele escreve, a qual ele manda que João escreva, ele manda a sua mensagem. Veja Apocalipse 2, versículo 4. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Veja, meus irmãos, que aqui é claramente uma questão de prioridade. A primeira repreensão de Jesus para a primeira igreja é exatamente essa: tenho, porém, contra você que você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde você caiu, arrependa-se e volte à prática das primeiras obras, das primeiras coisas. Meus irmãos, isso nos leva a refletir que a ressurreição de Jesus Cristo, ela significa para nós o nosso reencontro com o Cristo ressuscitado. Deve nos fazer refletir, deve nos incomodar a olharmos para dentro de nós, não mais para dentro do sepulcro, mas para dentro de nós, aonde Jesus está habitando, aonde o Espírito Santo veio habitar. Quando nós cremos nele, quando nós o confessamos como Senhor e Salvador, agora nós devemos olhar para dentro de nós e pensar e refletir: estamos de fato lembrados do nosso primeiro amor? Nós entendemos que Cristo é o nosso primeiro amor porque foi Ele quem nos amou primeiro. A palavra de Deus nos diz isso. Ele nos amou primeiro, Ele veio ao nosso encontro. Observe que é Ele quem vai ao encontro de Maria Madalena, é Ele quem vai ao encontro dos discípulos. Por mais que eles foram lá no sepulcro, mas Ele não estava lá, e Jesus faz questão de revelar-se, de mostrar-se a todos a quem Ele se revelou depois de ressuscitado, não mais naquele sepulcro. Ele encontra Maria Madalena fora, estava ali no jardim onde ficava o sepulcro. E ele encontra os discípulos em casa, onde eles estavam reunidos. Um pouco depois, ele encontra 2 deles no caminho, os discípulos lá no caminho de Emaús. Ele encontra outro grupo de discípulos lá na praia, onde eles estavam pescando. Ele encontra uma multidão de aproximadamente 500 discípulos no Monte das Oliveiras, ali provavelmente onde foi a sua ascensão, a sua volta aos céus. Mas Jesus deixa claro que a nossa vida com Ele, meus irmãos, é uma questão de prioridade. Por isso que aqui no livro de Apocalipse, a primeira repreensão para a primeira igreja é uma questão de prioridade. Por isso que ele diz: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. O que nós fazíamos no princípio, o que era que a gente vivia no começo da nossa caminhada com Cristo, que nós não vivemos mais, que nós não praticamos mais, porque deixou muitas vezes de ser prioridade, de ser a primeira coisa em nossas vidas. E a ressurreição de Cristo aponta para isso, para aquilo que é o principal, para aquilo que deve ser a primeira coisa em nossas vidas.
o nosso relacionamento com Ele, o nosso servir a Ele. Maria foi para, junto com outras mulheres, os outros evangelhos falam, elas foram para fazer a preparação, né, o embalsamamento do corpo ali de Cristo. Levaram especiarias, né, levaram ali os produtos, porque não deu tempo de fazer no seu sepultamento, porque quando ele morre e é sepultado, já era sexta-feira, já estava a poucas horas da preparação para a Páscoa, para o sábado, e aí os judeus não faziam nada como determinava a lei de Moisés. Mas aquilo era prioridade, servir ao Senhor, aquele último momento em cuidar do seu corpo. E Jesus vem ao encontro para mostrar que a sua ressurreição significa uma questão de prioridade. Jesus ressuscitado é quem encontra Maria, que vai ao encontro dos discípulos. É esse Cristo ressuscitado que aparece a João na ilha de Patmos anos mais tarde, e ele vai até João falar de prioridade, como nós vimos na carta à igreja de Éfeso. Esse mesmo Jesus que ressuscitou e está vivo em nossas vidas, ele vem até nós, nos encontra para falar de prioridade. O que realmente tem sido prioridade em nossas vidas. Mas ele também quer falar sobre outra coisa. Lembra que eu falei? São duas coisas, prioridade e propósito. João capítulo 20, vamos voltar aí ao texto de João 20, lá no versículo 16, olha o que diz aí, João 20, 16. Jesus lhe disse, o que ele disse a Maria, ele chama ela pelo nome, né? Maria. Então, voltando-se para ele, Maria exclamou em aramaico, Rabone, que significa mestre. Jesus chama Maria pelo nome. O que isso representa para nós? Que nós devemos lembrar quem nós somos. Lembre-se quem você é. Lembre-se que Jesus um dia lhe chamou pelo nome. Cada um de nós tem uma experiência ao encontrar com Cristo. Ele nos chamou pelo nome. E isso tem um significado enorme em nossas vidas. Isso quer dizer, meus irmãos, que Jesus conhece cada um de nós. Ele sabe das nossas lutas, dos nossos conflitos, daquilo que há em nós que muitas vezes nos traz dificuldade, nos traz sofrimento. Ele sabe das nossas angústias, Ele sabe de tudo que nos faz sofrer, Ele sabe o quanto nós não somos perfeitos, o quanto nós muitas vezes somos rebeldes, muitas vezes temos o coração endurecido. Ele sabe dos nossos temores, dos nossos medos. Ele sabe o quanto nós somos pequenos, o quanto somos limitados. Ele sabe tudo isso, mas Ele chama pelo nome. Quando Ele chama Maria pelo nome, e quando Ele vem ao nosso encontro e nos chama pelo nome, Ele está dizendo que conhece a nossa vida, conhece a nossa história, e está também dizendo, eu não desisti de você, eu ressuscitei para que você tenha uma nova vida, eu venho ao seu encontro para lhe dar uma nova vida. E é isso que Ele nos diz a cada manhã, quando as suas misericórdias se renovam sobre as nossas vidas. É isso que Ele está dizendo, Ele está nos dando a cada manhã uma nova oportunidade de sermos chamados pelo nome, de estarmos diante dEle como nós somos. Por isso que Ele ensinou os discípulos a orar, e Ele disse assim, está lá em Mateus capítulo 6, quando vocês orarem, entrem no seu quarto, fechem a porta, e você vai orar, vai falar em secreto, e seu Pai que vem em secreto, Ele lhe escutará, Ele responderá. Ele chama pelo nome, porque esse é o chamado de Deus para cada um de nós, um chamado à intimidade com o Senhor. Por isso Ele faz questão de aparecer em primeiro lugar, aquela que foi a primeira a buscar a sua presença. Ele faz questão de aparecer e chamar pelo nome. Uma mulher que as mulheres eram tão desprezadas naquela época, mulher não tinha vez, mas veja, Jesus aparece a uma mulher da qual Jesus tinha expulsado 7 demônios, e a essa mulher Ele diz, vá, fale aos meus irmãos, diga aos meus discípulos,
que eu irei adiante deles, que eu irei ao encontro deles. O Senhor que ressuscitou me chama pelo meu nome, chama você pelo seu nome, porque Ele conhece, Ele sabe quem é você. Quem é você diante de Jesus? Diante do Cristo que ressuscitou, quem é você? Você reconhece quem você é diante dEle, na presença dEle? Chamar pelo nome também significa que Ele nos chamou com um propósito. Veja, quando Ele chama Maria pelo nome, no primeiro momento ela não reconheceu que era Ele, mas quando Ele chama pelo nome, ela escuta, mestre. Ela reconhece que é Ele. Lá em João capítulo 10, Jesus disse: as minhas ovelhas, eu chamo elas pelo meu nome, elas conhecem a minha voz, elas me ouvem, elas me seguem. A resposta de Maria ao reconhecer que estava diante do Cristo, do seu Senhor, que havia ressuscitado, ao dizer mestre, revela para nós um propósito. Ele nos chama pelo nome, porque Ele tem um propósito na vida de cada um de nós. O propósito: seguir ao mestre, ouvir e reconhecer a voz do mestre. Por isso nós precisamos aprender do mestre, obedecer ao mestre, a Jesus Cristo. Nós precisamos, meus irmãos, buscar cada dia conhecer o Cristo que ressuscitou, que está vivo, e Ele nos chama para a vida. Ele nos chama para ter uma vida que não se acomode às circunstâncias da nossa vida. Ele nos chama para termos uma vida que realmente, porque vida, meus irmãos, representa movimento. Nós estamos vivos. Por isso a nossa relação com Deus precisa ser uma relação viva. Nós não podemos nos acomodar. Nós não podemos achar que nós já chegamos a um ponto da nossa vida que agora é só descansar e relaxar, né? Como a gente às vezes diz. Não, Cristo nos chama para a vida. Veja que a primeira coisa, quando Ele chama Maria pelo nome, Ele diz: não me segure, versículo 17, não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Vá, porém, a meus irmãos e diga-lhes: estou voltando para meu Pai e Pai de vocês, o meu Deus e o Deus de vocês. Ele já dá uma missão, né? Ele diz: vá. Aqui não é momento, lembra da transfiguração, quando Jesus está ali, os discípulos, os mais próximos dele, né? Pedro, Tiago e João. E lá no monte, na transfiguração, quando eles veem aquela cena maravilhosa, Moisés e Elias ali conversando com Jesus, e diz o texto que o rosto de Jesus brilhava, resplandecia. E aí Pedro diz: Senhor, é bom que a gente fique aqui, vamos fazer uma tenda para o Senhor, outra para Elias, outra para Moisés. Está bom demais aqui, está uma maravilha, está uma bênção isso aqui. Mas Jesus diz: não. Porque a vida cristã, nós somos chamados, meus irmãos, não a ficar num lugar apenas de contemplação. É tão bom a gente estar no templo, a gente estar no louvor aqui, na alegria, comemorando, festejando. Mas nós somos chamados a algo diferente. Jesus diz a Maria: vá, fale, diga aos meus irmãos que eu estou voltando para o Pai, estou voltando para Deus. O que Ele está dizendo aqui é que Ele nos chama pelo nome porque Ele tem um propósito. E o propósito é que cada um de nós vá e fale. Estamos indo. Em Mateus 28, 19 e 20, a grande comissão diz lá o quê? Que Jesus disse aos discípulos: ide. Esse ide quer dizer indo constantemente, em movimento, fazendo discípulos, batizando esses discípulos, ensinando eles a obedecerem tudo que Ele nos ensinou. Em Marcos também ele diz, Marcos 16, ele vai dizer lá: ide por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo, quem porém não crê será condenado. Perceba que Jesus, aqui mesmo em João, quando ele encontra os discípulos, ele vai dizer também: a paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Há um propósito em Deus, em Jesus, chamar cada um de nós pelo nome. E o propósito é que nós possamos ir,
que nós possamos falar do seu amor, do seu evangelho, da sua palavra. Nós estamos indo, para onde nós estamos indo? Eu queria que você refletisse nessa manhã, para onde nós estamos indo, o que é que nos movimenta, quando nós saímos do nosso lugar, para onde é que a gente vai? O que é que nos motiva a ir? Quais são os lugares que nós vamos? O que é que nós vamos fazer? Para quem nós estamos falando? O que é que nós estamos falando? Qual é a mensagem que sai da nossa boca? Mais do que isso, qual é a mensagem que as pessoas podem ver em nossas ações, em nossas atitudes? As pessoas podem olhar para nós e ver um Cristo que ressuscitou, um Cristo que está vivo. Como é que nós somos conhecidos pelas pessoas com as quais nós convivemos? Como é que eu sou conhecido no meu trabalho? Como é que eu sou conhecido na minha escola, na minha faculdade? Como é que eu sou conhecido na minha casa, entre os meus, entre as pessoas da minha família? Aonde eu estou indo? O que eu estou falando? Com quem eu estou falando? Quais são as pessoas que eu tenho falado, que eu tenho dado testemunho que Jesus realmente está vivo? Porque, meus irmãos, é para isso que nós fomos chamados. Há alguns dias nós estávamos na conferência Movimento, ali na Igreja Batista da Lagoa, em Recife, e eu me lembro que uma das pessoas que pregou lá falava o seguinte: se nós queremos saber como nós estamos cumprindo a missão que Cristo deixou para nós, se uma igreja quer saber o quanto ela tem cumprido a missão, ela precisa, entre várias coisas, uma coisa que ela precisa observar é as nossas atividades, o que nós fazemos. Quanto do que nós fazemos é além dos nossos muros, é fora das quatro paredes. E achei interessante essa observação que essa pessoa colocou lá. Observe, vamos olhar para nós como igreja, as nossas atividades, os nossos cultos, as nossas programações. Nós fazemos mais aqui no templo, nas quatro paredes, ou fora das quatro paredes? Porque quanto mais a igreja ela sai, ela está cumprindo a missão, ela está indo, ela está falando para mais pessoas. Não que não seja importante aqui a nossa reunião no templo, porque aqui é como a gente diz, aqui nós aprendemos, aqui nós somos ensinados, aqui nós recarregamos as nossas baterias. Mas a maior parte da nossa missão, ela deve ser cumprida fora, porque as pessoas estão aí fora no mundo. Por isso Jesus disse aos discípulos: ide por todo o mundo, ide, façam discípulos em todas as nações. Por isso em Atos 1:8 diz lá: vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. A igreja não pode se acomodar e achar que o mais importante, às vezes a gente mede o quanto a igreja está indo bem, a gente olha para o nosso calendário, olha para os eventos, aí a gente diz: olha, a igreja está bem. Nós cumprimos todo o calendário, nós fizemos todos os eventos. Mas nós precisamos pensar, esses eventos, tudo que nós fazemos, está mais aqui no templo, nas nossas quatro paredes, ou nós estamos indo levar a palavra àqueles que precisam ser alcançados? Por isso, esse é o propósito de Deus, esse é o propósito de Cristo, que nós possamos ir, que nós possamos falar, possamos levar a mensagem para aqueles que ainda estão perdidos. A ressurreição de Jesus nos ensina que precisamos nos reencontrar com o nosso Senhor. Precisamos buscar a sua presença, mas também precisamos nos reencontrar conosco mesmo. Cada um de nós precisa reencontrar-se consigo mesmo. Isso significa que precisamos rever qual a prioridade e o propósito de nossas vidas. O que tem sido prioridade? O que tem sido o primeiro lugar na minha vida? Qual é o propósito pelo qual estou vivendo? Qual é o propósito pelo qual eu faço as coisas, eu me dedico, eu me esforço,
eu busco fazer o meu melhor em prol de quê? Qual é o propósito? Se Cristo é a prioridade, se Ele é o nosso primeiro amor, então nós temos que urgentemente, como ele disse lá na carta à igreja de Éfeso, em Apocalipse 2, 4 e 5, nós precisamos urgentemente nos arrepender e voltar à prática das primeiras coisas, daquilo que fazíamos no princípio, ou seja, viver o propósito para o qual Ele nos deu uma nova vida. Não é interessante, irmãos? Cristo ressuscita, nos dá uma nova vida, e aí muitas vezes a gente começa a viver como a forma antiga, a velha vida. E a natureza pecaminosa que está em nós, ela vai sempre nos puxando a vivermos cada vez mais como vivíamos antes. Você já parou para pensar nisso? A vontade humana, a nossa natureza pecaminosa, que a Bíblia diz a vontade da carne, essa vontade humana, ela vai sempre nos influenciar, nos puxar a vivermos preocupados com o dia de amanhã. O que é que eu vou comer? Isso já era assim no tempo de Jesus, né? O que é que eu vou comer, o que é que eu vou vestir, o que é que vai ser do futuro, e aí eu me preocupo demais com o trabalho, com as minhas atividades. Daqui a pouco a gente para e diz assim: mas eu não sou de ferro, também sou filho de Deus, eu tenho que ter um lazer, eu tenho que ter... E a gente vai colocando um monte de coisas que em si elas não são ruins. O grande problema está em nós, quando nós colocamos essas coisas como prioridade, como a coisa principal. Quando nós esquecemos do nosso primeiro amor e nós acabamos, a gente olha e de repente estamos vivendo apenas para trabalhar. Aí a gente trabalha tanto, diz, agora eu tenho que descansar, me divertir. E a coisa mais importante, aquilo que vai nos acompanhar pela eternidade, que é a nossa vida com Deus, nosso relacionamento com Deus, que é fazer a obra de Deus, servir ao Senhor, vai ficando de lado. Eu lembro de uma apresentação que eu vi na igreja algumas vezes, não sei se aqui já teve, uma peça de teatro que falava sobre, acho que era o diabo mais perigoso, uma coisa assim, o demônio mais perigoso. Então, era uma reunião dos demônios ali, eles planejando o que fazer para desviar as pessoas do plano, do propósito de Deus. E aí cada um colocava, vamos perseguir, vamos colocar medo nas pessoas, vamos fazer isso, tal, né? E cada demônio ia trazendo ali para o diabo, né? Para Satanás, o líder deles, trazendo uma ideia. Mas nenhum agradava, né? Ele sempre olhava que tinha uma falha. Todos esses planos, eles não iam dar certo. Podia até durar por um pouco de tempo, mas não ia prosperar. Mas de repente alguém chega com uma ideia e diz: olha, vamos dizer para as pessoas que o diabo não existe, que demônios não existem, que não existe o mal. Vamos deixar as pessoas acomodadas, vivendo suas vidas. Não, vamos dizer a elas que o inferno, inclusive, não existe, não tem esse negócio de condenação. Vamos dizer a elas que Deus é amor, que Deus aceita as pessoas de qualquer forma e que elas podem viver de qualquer forma. Vamos dizer a elas que vivam como quiserem viver, não tem problema, não vamos colocar medo nas pessoas. E de repente, Satanás, né, na peça ele diz: que boa ideia, gostei dessa ideia. E essa é, né, o ensinamento principal da peça. Mas, irmãos, isso é uma realidade. Você acha que o diabo vai se apresentar a você, aquele chifrudo, né, com aquele rabo, aquela coisa feia? Não. E aí na peça eu lembro de algumas falas, né, diz, vamos dizer às pessoas: não tenham pressa, não se preocupem em servir a Deus, vivam suas vidas, trabalhem, tenham o seu momento de lazer, vivam despreocupadamente, não tem nenhum problema. Vivam como quiserem viver, deixe as pessoas à vontade. Mas é assim, irmãos, que acontece. Muitas vezes as coisas da vida, elas vão tomando lugar, o primeiro lugar, e aí nossa relação com Deus fica lá para depois, o nosso servir a Deus lá para depois, e a gente se acostuma com os eventos, as celebrações. Todo ano a gente comemora a Páscoa, todo ano a gente comemora o Natal, a gente comemora tantas coisas. Mas o mais importante é deixar de lado o nosso primeiro amor, a nossa relação com Deus a cada dia. Por isso nós precisamos
lembrar, meus irmãos, se Cristo é a prioridade, se Ele é o nosso primeiro amor, nós temos que urgentemente nos arrepender e voltar à prática das primeiras obras. Precisamos viver o propósito para o qual Ele nos deu uma nova vida. E o propósito é ir, é nos mover, não nos acomodar, mas nos mover, é ir até as pessoas e falar que Cristo vive, falar do seu amor salvador. Precisamos levar a ressurreição às pessoas, levar o Cristo vivo até as pessoas, não só em palavras, mas em ações. Observe como Jesus diz a Maria. Primeiro ele diz: vá e diga aos meus irmãos. Ou seja, primeiro você vai, primeiro você tem ação, você tem atitude, depois você fala, depois você diz, depois você compartilha. O que é que eu quero dizer com isso? Nós precisamos primeiro ter ações que mostrem que o Cristo ressuscitado, Ele está vivo em nós. Nós precisamos, em primeiro lugar, ter ação, ter atitude em relação às pessoas. Atitudes de amor, atitude de perdão, atitudes de acolhimento, de restauração. E depois sim nós vamos falar, porque nós sabemos que as nossas ações, nossas atitudes falam mais do que as nossas palavras. Foi para isso que Cristo ressuscitou e nos reencontrou, para vivermos a nossa vida com Ele como prioridade e para vivermos o seu propósito em nossas vidas. Que Deus nos abençoe nessa manhã de ressurreição. Eu quero concluir essa palavra com uma palavra de oração e a gente vai passar para a celebração da ceia. Vamos orar. Senhor Deus, Pai amado, Pai querido, nós agradecemos porque o Senhor ressuscitou, agradecemos porque o Senhor está vivo, agradecemos porque o Senhor vive em nossas vidas. Nós agradecemos, Pai, mas também nós nos arrependemos, porque muitas vezes, Pai, nós não temos vivido o primeiro amor, nós não temos vivido como no início da nossa caminhada. Por isso, cada um de nós aqui, ó Pai, nós sabemos, nós temos consciência aonde nós caímos, aonde nós erramos, aonde precisamos, ó Deus, confessar a Ti os nossos pecados. Mas nós queremos pedir o perdão do Senhor, mas nós queremos estar diante do Senhor, revivendo esse primeiro amor. Queremos viver com o Senhor as primeiras obras, as primeiras coisas, aquilo que tocou em nossos corações, aquilo que nos fez, Pai, entregar nossas vidas ao Senhor. Nós queremos viver novamente uma nova vida, como diz a Tua palavra, viver cada dia em novidade de vida. Nos fortalece, Pai. A Tua ressurreição, Senhor, ela significa muito para nós. Ela é a razão da nossa fé. Ela é a razão de estarmos diante do Senhor. Ela é a razão de estarmos aqui, nesse momento, em Tua casa, diante da Tua mesa, para relembrar o que o Senhor fez por nós, o preço pago pelos nossos pecados, o Teu sangue derramado na cruz, mas também para nos relembrar que o Senhor voltará e estaremos com o Senhor por toda a eternidade, reinaremos com o Senhor. Por isso nós Te agradecemos, nós louvamos o Teu nome, assim oramos, agradecidos no nome de Jesus, amém. Amém? Vamos